como estão vocês? Como estáis vós? Estamos aqui novamente para partilhar algumas reflexões sobre a Palavra de Deus e vamos continuar de certo modo o tema que iniciámos no vídeo passado sobre a origem do mal. Já sabemos então que Satanás foi expulso do céu, que foi nele que apareceu então a origem do mal e que ele se rebelou contra Deus, contra o Filho de Deus, contra Jesus e por isso acabou por ser expulso do céu. Satanás, ao ser expulso do céu, ele teria que ir habitar para outro lugar. Acreditamos que visitou outros mundos, sim, porque acreditamos que de facto existem outros mundos com seres extraterrestres, sim, porque habitam fora da Terra. No entanto, são seres criados como nós, seres humanos, que não caíram, no entanto, na tentação do pecado. Acreditamos então que que é possível que Satanás possa ter visitado também esses mundos, no entanto, eles não pecaram e não caíram na tentação do pecado. Relativamente à existência destes outros mundos, existem algumas evidências na Palavra de Deus que de facto estes mundos existem. A maior parte são evidências indiretas, no entanto temos uma evidência em 1 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9, que nos diz que no final, pois somos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. E este mundo é traduzido em algumas versões como universo, algumas versões bíblicas. E nós entendemos também que, traduzindo da palavra grega diretamente cosmos, que tem um significado normalmente de terra habitada, mas também pode significar então universo. Então esta tradução como universo não é completamente descabida. Para além disso, temos também a favor desta tese de que poderíamos estar a falar, que Paulo poderia estar a falar do universo, afinal estávamos a falar também de anjos que não habitam de todo nesta terra, apesar de poderem visitá-lo e que nos acompanham, como nós sabemos. Por exemplo, a Bíblia Espanhola, na versão moderna, editada pelas Sociedades Bíblicas Unidas, diz então que somos espetáculos a todo o universo. Entre algumas evidências indiretas de que existem outros mundos, temos o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 1 e 2, e o livro de Romanos, no capítulo 8 e 19. Mas muito bem, Satanás foi expulso da terra, outros mundos certamente foram tentados, no entanto, apenas neste mundo chamado planeta Terra, é que ele foi tentar Adão e Eva e teve sucesso. E, efetivamente, ele decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva, causando assim tristeza no céu. Porque ele entendeu que se conseguisse enganá-los, levando-os à desobediência, como ele próprio tinha feito, Deus havia de fazer alguma forma, alguma previsão para que eles pudessem ser perdoados. Ele e todos os anjos que com ele caíram. Porque seria essa uma maneira justa de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Plenamente ciente desta estratégia, Deus advertiu Adão e Eva relativamente à tentação, como nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, isto significa que, mesmo quando o mundo ainda era perfeito e irrepreensível, já havia restrições claras para os seres humanos poderem seguir este. Primeiro generalizou, porque ele disse o seguinte: Deus realmente disse, vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim, como nos diz em Gênesis 3:1, mas Eva disse a Satanás que a proibição se referia apenas àquela árvore específica, pois se alguma vez comessem ou tocassem, eles morreriam. Então Satanás contradisse a declaração de Deus e ele afirmou categoricamente: não, vocês certamente não morrerão, como nos diz em Gênesis 3:4. E finalmente Satanás acusou Deus de suprir deliberadamente o conhecimento essencial a eles, a Eva e ao seu marido. Ele argumentou que Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto que é proibido, os vossos olhos se abrirão e vos tornareis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Ora, a curiosidade de Eva levou-o a um terreno encantado de Satanás, porque ela também estava sozinha. Ela não devia estar afastada do seu marido, em primeiro lugar. Depois, não devia falar com um ser que se apresentou perante ela, mas perante a visibilidade daquele fruto que parecia estar muito atraente à vista, que parecia saber bem e que ainda por cima lhe dava um conhecimento que ela não tinha, depois destas 3 características, ela então acabou por ceder e acabou por comer do fruto da árvore proibida. Ela foi forçada a decidir permanecer fiel à ordem restritiva de Deus, ao abraçar as seduções de Satanás, duvidando da palavra de Deus. E a partir daqui, Satanás introduziu no mundo a ideia errada de que nós certamente não morreremos. De facto, nós morremos. E a ideia errada entra a partir da situação em que nos diz que a nossa alma é imortal. Porque de facto Eva não morreu, pelo menos imediatamente. Satanás estava a comer da fruta, também não morreu imediatamente. Aliás, Satanás também, quando se rebelou contra Deus, acabou por não morrer. Seria injusto se Deus fizesse essa situação com ele. Pois afinal, se Deus destruísse imediatamente Satanás, iria ser acusado de injustiça e também as reivindicações dele acabariam por ter sentido que Deus era injusto e que só lhe obedeciam por medo e também por imposição. Não era isso que Deus queria. E deixou que Satanás continuasse então com a sua rebelião até os dias 2. Mas Deus, quando formou o homem, em Gênesis 2:7 diz o seguinte: então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, entre a palavra de Deus que você morrerá, em Gênesis 2:16 e 17, e a promessa falsa de Satanás, você certamente não morrerá, em 3:4, não era restrito ao Jardim do Éden. Isso foi ecoando ao longo da história e muitas pessoas tentam então harmonizar as palavras de Satanás com as palavras de Deus. Para eles, a advertência "você não morrerá" refere-se apenas ao corpo físico perecível, enquanto a promessa "você certamente não morrerá" é uma alusão a uma alma, a um espírito imortal. Mas essa abordagem não funciona. Por exemplo, as palavras contraditórias de Deus e de Satanás podem ser harmonizadas? Uma meia verdade acaba por ser uma verdade ou uma meia mentira acaba por ser verdade? Não. Quando é meia é porque é mentira completamente. Existe então uma alma ou um espírito imaterial que conscientemente sobrevive à morte física? Nós temos vários vídeos aqui no canal sobre este tema, temos inclusive um vídeo sobre a morte, que eu vou depois deixar aqui na descrição do card, para que vocês possam ver bem completo e que nos explica relativamente a este tema. No entanto, nunca é demais referirmos este tema, dada a sua importância e também porque foi a origem de tudo. Em Gênesis 2:7 explica que a infusão do sopro de vida no corpo físico de Adão o transformou num ser vivente, ou seja, Nefesh Shaya, ou literalmente uma alma vivente. Significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separada do corpo. Pelo contrário, cada um de nós é um ser vivo ou uma alma vivente. A afirmação de que essa alma é uma entidade consciente que pode existir separada do corpo é uma ideia totalmente pagã, não bíblica e com origem na mentira que Satanás deu à própria Eva no Jardim do Éden. Compreender a verdadeira natureza da humanidade nos impede de aceitar a noção popular de uma alma imaterial e todos os erros perigosos construídos sobre essa crença. Espero que possam consultar os outros vídeos e estudar mais um pouco sobre esta situação. É muito importante nós entendermos que quando morremos descansamos no pó da terra e nada sabemos
até que Jesus nos venha buscar ou para a ressurreição da vida ou para a morte eterna. Fiquem bem, meus amigos. Um abraço a todos.